Para quem já escutou muito falar de inteligência emocional, mas ainda não sabe muito bem o que é, escuta uma coisa daqui, escuta uma coisa dali, que é, afinal de contas, essa tal de inteligência emocional? A inteligência emocional, gente, nada mais é do que a gente aprender a lidar com as nossas próprias emoções. É aprender a racionalizar, questionar a emoção e decidir o que você vai fazer com ela. Não adianta eu querer negar essas emoções, porque, como o próprio nome diz, quando a gente fala de emoção, eu estou falando de algo que é automático. Ninguém escolhe a emoção que vai sentir diante de algo. A gente não tem como fazer essa escolha. Acontece algo, né? A gente recebe uma informação, automaticamente, instintivamente, a gente reage diante disso através de emoções, né? As emoções mais primárias que nós temos é a raiva, o medo, a alegria, a tristeza. Então não adianta eu dizer assim para vocês que vocês não podem sentir raiva, que vocês não podem sentir medo, que vocês não podem viver essas emoções, porque elas vão acontecer. E o fato de você desenvolver a inteligência emocional não vai anular essas emoções. Você não vai deixar de sentir raiva. Você não vai deixar de sentir medo, criatura. Você não vai deixar de sentir alegria e tristeza. Isso vai continuar acontecendo. A diferença é que com a inteligência emocional, eu aprendo a racionalizar, a questionar essa emoção. Então, se eu sinto raiva, o porquê que eu estou sentindo essa raiva? Da onde que veio essa raiva? A proporção dessa raiva faz sentido? É congruente? Ou eu estou trazendo experiências lá de trás? Porque quando a gente fala de emoções, existe um padrão emocional que a gente alimenta uma vida inteira, desde que a gente está na barriga da nossa mãe. Então, muitas vezes acontece algo fora de mim, aciona emoções e padrões antigos, e isso faz com que eu perca a capacidade de lidar com o que está acontecendo na minha vida, né? Porque é como se eu vivesse aquela situação. Então, gente, o que a gente precisa entender é que inteligência emocional não é sobre você deixar ou anular algum sentimento, alguma emoção, alguma vivência, mas é você aprender a administrar, é aprender a questionar, aprender a racionalizar, para você decidir e escolher o que você vai fazer com essa emoção que você está sentindo, tá? As emoções, geralmente, né, trazendo aqui para o lado profissional, porque hoje existe muito esse desejo da mulher, né? A sociedade de hoje, as mulheres, as mães, as donas de famílias, vamos dizer assim, de hoje, e até mulheres que escolheram não ter filhos, não ter uma casa, existe um propósito muito grande em relação ao nosso trabalho. Tem muita mulher que tem o propósito, tem o desejo de se darem bem no trabalho, de conquistarem o seu profissional, de conquistarem um destaque profissional. Só que aí a mulher ainda é tida, né, como um ser mais vulnerável, né? As pessoas olham para a gente e enxergam fragilidade, enxergam vulnerabilidade. É como se a gente não pudesse aprender, né, a lidar com essas emoções. Se a gente for pensar lá atrás, Freud, né, já intitulou mulheres como histeria, né, que acionam gatilhos que nos tornam pessoas histéricas, né, como se a gente tivesse que externar todo o emocional. A mulher é muito visceral, né? Ela sente, impacta, ela vive essas emoções de uma forma muito forte. Porque biologicamente, quimicamente, os nossos hormônios são totalmente diferentes dos hormônios masculinos, né? Que tem ali no homem. E aí isso age de fato, né? Diferente na nossa vida e na vida do homem. Tanto que muitas mulheres têm a questão da TPM. O porquê que na TPM, muitas vezes, os nervos ficam à flor da pele? Porque essas emoções estão mais afloradas, porque quimicamente tem uma série de hormônios reagindo que vão desencadear essas emoções. Então não adianta, né, você escutar por aí, vença seus medos. Não tem, né? Deixe de sentir medo, você não vai deixar de sentir medo. E aí precisa entender o quanto isso pode ser negativo, o quanto isso pode ser positivo. Eu ter medo, por exemplo, para atravessar uma avenida é extremamente positivo, tem que sentir medo mesmo, para que eu ligue o sistema de alerta, eu preste atenção no que está acontecendo. Agora, eu ter medo de me arriscar no meu trabalho, será que faz sentido? Né? Como que eu posso
quais as ações que eu posso ter, qual o planejamento que eu posso fazer, que vai me ajudar a vencer esse medo, a superar esse medo, a fazer com medo mesmo. Por isso que muitas vezes, as pessoas, entendem inteligência emocional como algo ligado à emoção, e a inteligência emocional está muito mais na sua capacidade de planejar o que você vai fazer com essas emoções que vem colocando você num buraco, com essas emoções que vêm impedindo você de seguir em frente no seu trabalho, de seguir em frente com a sua família, com essas emoções que são acionadas no seu trabalho e quando você chega em casa, você está estressada, está cansada, não consegue ressignificar, né? São muitos contextos que a gente tem que se dividir. É como se a gente tivesse múltiplos papéis. E esses múltiplos papéis, a gente precisa entender que cada papel desse exige uma parte minha, né. A Simone profissional não é a mesma Simone na família, com os amigos, são pessoas diferentes? Não, a essência é a mesma, mas a postura, os comportamentos precisam ser de acordo com aquele ambiente de trabalho, né. Eu estava conversando aqui com um amigo meu, na semana passada, com o Rodrigo e com a Vanessa, e a gente estava falando dessa questão da contextualização, e o quanto, né, por exemplo, eu vou fazer uma live aqui para vocês, essa live é profissional, eu estou trazendo conteúdo, estou querendo ajudar vocês de alguma forma. E aí, se eu vier aqui, gente, por exemplo, de biquíni, então não tem nada a ver com o meu contexto de trabalho. A minha imagem, né, a minha postura diante daquilo que eu quero passar, ela é fundamental. Então a gente precisa adequar os papéis. Eu não posso vir aqui e levar como uma brincadeira. Brincar é o tempo onde eu tenho com as minhas sobrinhas, com os meus animais, entende? Então a gente precisa entender, de acordo com o papel que eu vou viver nesse momento, quais são os comportamentos ideais? Qual que é a postura que eu quero manter nesse papel para chegar onde eu quero chegar? Então, aquela postura, às vezes, mais rígida, mais forte no trabalho, não vai ser compatível na sua casa com seus filhos, com seu parceiro, com seus animais de estimação, entende? Então, quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, quando a gente entende o que está acontecendo dentro, eu consigo governar todas essas situações de uma melhor forma, né?